Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo, né? Vamos iniciar mais uma aula. A aula de hoje vai ser aromaterapia na gestação. Eu espero que todos tenham gostado. Eu preparei com bastante carinho, em alusão ao mês de maio, que é o mês das mães. E a gente vai abordar nessa aula um pouco sobre de como que a aromaterapia pode ajudar esse público, né? Que é um público que precisa muito de soluções, né, para várias questões aí ao longo da gestação e após também. Mais especial nesse período, né, que a mulher sofre por muitas mudanças físicas, emocionais, e aí os óleos essenciais eles são ótimas ferramentas para trazer bem-estar, melhorar as questões de saúde pontuais ali da gestante, tá bom? Então vamos lá. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre a gestação em si, né? É uma fase da vida da mulher que exige muitos cuidados e os óleos essenciais, eles vão fazer total diferença aí nesse período, tá? Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por mudanças intensas e hormonais, emocionais, metabólicas. Então, os óleos essenciais eles precisam ser utilizados com consciência e com segurança, porque sim, é um público de bastante restrição aí em vários tipos de substâncias, incluindo também os óleos essenciais, tá? Então, o que que vai mudar? A mulher vai ter maior sensibilidade aos aromas, tá? É um ponto muito importante. Ela tem uma pele mais sensível, ela tem alterações hormonais importantes. É um sistema emocional mais vulnerável também. A mulher está vulnerável, muito vulnerável emocionalmente falando, né? Ela está muito segura, principalmente se for a primeira gestação, ela vai sofrer mais insegurança ainda e mudanças na circulação e também no metabolismo ali. Alguns óleos essenciais possuem compostos muito estimulantes, então esses compostos estimulantes presentes em alguns dos óleos essenciais podem causar maior sensibilidade, causar irritações, estimular excessivamente o organismo ou gerar desconfortos ali na gestante. Então, não é que a gente não deva utilizar, mas a gente tem que saber utilizar com esse público, tá bom? E é nessa aula que a gente vai aprender. A boa notícia, gente, é que quando a gente usa de forma correta, né? Então, na diluição correta, com a qualidade, isso é muito importante, né? Sempre, não só para gestantes, mas em especial nas gestantes, isso fica cada vez mais assim, enfatizado que a gente tem que usar um produto de boa procedência, tá bom? E com uma orientação ali de perto de alguém que entenda de aromaterapia também, tá? A gestante ela vai ter uma ótima ferramenta de saúde e bem-estar, até porque muitos medicamentos são proibidos, né, para esse público. E os óleos essenciais têm grandes propriedades terapêuticas e a gente consegue ali suprir muitas demandas ali da gestante, tá? As alterações da gestação, a gente vai ver que ela vai apresentar náuseas, sono, ansiedade, inchaço, cansaço, né? Principalmente ali no final, no último trimestre. Oscilações emocionais, né? Hormonais também, mas emocionais é aquilo que a gente é mais palpável para uma terapia, a gente consegue minimizar bastante. Respiração também, né? Principalmente ali no final também, né? Porque aí vem o achatamento dos órgãos, então ela vai ter dificuldade até em respirar. Para dormir é muito difícil também. E desconfortos musculares, tá? Durante a gravidez, existe essas alterações. Por quê? Porque o feto está se desenvolvendo, né? Aí vai ter umas mudanças hepáticas e na circulação da mulher. Ela vai ter maior absorção corporal, o corpo dela está mais sensível e, ao mesmo tempo, é um corpo que absorve muito mais rápido as substâncias que até aplica na pele. Por isso que a gente tem que ter uma diluição menor também para uso tópico, tá? E a segurança na gestação. O que que eu vou trazer aqui? O que que a gente tem que fazer, né? Então, a diluição correta para esse público é de 0,5 a 2%, é o máximo, é 2%, dependendo daquilo que a gestante está apresentando. Então, inicialmente, o que que você vai fazer? Você vai fazer a diluição de 0,5, que é uma diluição que a gente consegue ter uma margem de segurança, a gente consegue observar essa gestante. De acordo com o que ela vai respondendo, ela vai falando aquilo que a gente pode alterar. Menos é mais. O uso acima do recomendado pode gerar o quê? Sensibilidade olfativa
dores de cabeça, náuseas e irritação na pele. Por isso que a gente sempre tem que ir com a diluição mais baixa, tá? E a gente ir observando ali e chegar nesse limite de 2%. Procedência do óleo, como eu falei para vocês, isso é muito importante, porque você vai colocar em risco não só a mãe, mas como o bebê. Então, por mais que ela não faça ingestão, vocês vão ver que é proibido, né, a ingestão aí na gestação, o uso tópico e o aromático também entra no organismo da gente. Então, se a gente tiver um produto de má procedência, a gente pode sim colocar, né, essas duas pessoas, né, esses dois organismos aí em risco, tá bom? E a ingestão, ela é proibida. Por quê? Porque a mulher, ela passa por várias mudanças fisiológicas e principalmente metabólicas muito importantes. E o bebê, ele absorve tudo aquilo que a mãe vai ingerir. Vai também para o bebê, não vai só para a mãe. Então, por isso que a gente não pode fazer a ingestão na gravidez. Por quê? Porque o bebê também vai consumir. E o óleo essencial, a gente sabe que por ingestão ele vira outra substância e mesmo assim, além de, na verdade, né, além de virar outra substância, esse óleo essencial ele é muito forte, muito concentrado, e a gente não tem estudo ainda de segurança para esse público que são as gestantes. A gente tinha que ter estudos científicos bem robustos, bem fundamentados, para assegurar ali que realmente é benéfico, né, que o benefício é maior que o risco. Como ainda não temos, a gente opta por não, trazer a ingestão para esse público, tá bom? E quais são as vias de uso mais seguras? Inalação, então você pode usar no difusor, é muito bom, né? No quarto da gestante, quando ela está trabalhando também é muito bom, traz esse bem-estar. Inalação pessoal, que é quando ela pinga na palma da mão, inala. No colar aromático também, muito bom, muito prático, né? Principalmente para aquela gestante que tem que trabalhar ali até o final da gestação, então, apesar da gestação, ela tem que estar trabalhando. Uso tópico diluído ali nos pés, na lombar, nas pernas e nos ombros. Quais são os óleos proibidos? No primeiro trimestre, período de maior cautela. Lemongrass, clariceje, jasmim, cássia, canela, o cravo, o wintergreen, o rosemary, o manjericão, o tomilho e o orégano são óleos estritamente proibidos, tá? Por quê? Porque são óleos que, quimicamente falando, a gente vê que tem umas substâncias ali que são mais fortes para o organismo, ou seja, ali você vai ver o lemongrass, que é um óleo essencial rico em citral. Citral é uma molécula ali bem forte e que apresenta riscos, tá, para a gestação. Então, eu não vou trazer detalhes muito técnicos sobre isso, porque não é o objetivo da nossa aula, né? Nossa aula é mais para você que quer consumir e quer estar gestante, quer ajudar uma gestante a indicar um óleo essencial. Mas saiba que lemongrass tem citral, e citral é uma substância nociva para gestantes, tá? Então, assim, no primeiro trimestre em especial, você não pode usar, de maneira nenhuma. Claricês também, e como esses outros óleos que vocês estão vendo aí. E também os mix, né, os blends ali da Doterra, que também tem esses óleos essenciais na composição. Por isso que é muito importante você saber a composição. Por exemplo, o On Guard, ele vai ter cravo, vai ter canela, então alecrim. Então vai ser óleos essenciais que você não pode utilizar também no primeiro trimestre, tá bom? Aqui é o segundo trimestre, vai ter mais flexibilidade, mas ainda precisa de cautela, tá? Então continua ali proibido vários óleos essenciais. Esse Wintergreen, a gente costuma não consumir, mas para vocês terem a noção, é um dos óleos essenciais principais do Deep Blue do mix para dor. O Intergreen é um óleo de dor, tá? Então, o que que a gente vai usar? Vocês vão ver mais na frente, tá? Substituições. Mas aí também está a lista, né, dos óleos essenciais proibidos. Aí entra também o alecrim, entre outros ali. Esses que estão abaixo, ó, apenas com orientação, quer dizer que no segundo trimestre, dependendo da gestação, se for com a orientação de uma pessoa, né, de um aromaterapeuta, você vai poder fazer uso pontual, tá bom? Mas nunca sozinha, nunca por conta, não faça isso. Vocês vão ver outras substituições seguras para vocês fazerem sozinho em casa. No terceiro trimestre, aí a gente já tem um pouco mais de permissão, digamos assim. E aí a gente vê que continua uma lista bem ali
direta, né, dos óleos essenciais que são proibidos, mas, por exemplo, a gente começa a ver óleos que vão estimular o parto, inclusive. Então, a gente vai ver o quê? Glycerin, jasmim, inclusive jasmim, eu tô com o meu aqui, que ele é maravilhoso, ó. E esse é um óleo essencial que no final da gestação é muito utilizado, principalmente no trabalho de parto, tá bom? Eu recomendo muito a diluição do Claricege para gestantes, tá? Eu atendo e sempre oriento a diluição do Claricege ali para as gestantes, porque é um óleo que vai estimular o parto, tá? Então vai acelerar e vai aliviar, principalmente o desconforto ali das cólicas do trabalho de parto. Então, dividido ali de forma didática, né, a gestação, a gente vai ver que é dividido em 3 trimestres e que a cada trimestre essa gestante vai apresentar demandas ali bem tradicionais, bem específicas daquelas semanas ali, tá? Então, no primeiro trimestre, como eu falei para vocês, é a fase de maior cautela, por quê? Porque tá tendo implantação embrionária ainda, ela corre risco de perder o bebê. Formação dos órgãos, né? O bebê está se formando ali ainda, então tem todo esse cuidado que a gente tem que ter. Há um pico hormonal intenso dessa mulher, maior risco natural de perdas gestacionais, mais sensibilidade olfativa, que é quando ela sente mais náuseas, né? Maior instabilidade emocional. Por quê? Porque às vezes é uma gravidez que a mulher não planejou. Ou é uma gravidez que, por mais que ela tenha planejado, não, é diferente, né? Ela tá enfrentando ali os sintomas, então ela tá ficando com medo, tá ficando ansiosa. Então, é uma fase bem, bem, assim, delicada. É tanto que algumas pessoas, né, algumas mulheres acabam não optando por falar sobre isso nesse primeiro momento, porque quer realmente esperar que a gravidez avance um pouco mais. Nessa época da gravidez, a gente tem que optar pela inalação em doses menores, um uso bem pontual, tá bom? Principalmente se essa mulher tiver ali com bastante náusea, né? Agora sim, deixa eu falar para vocês, tem alguns óleos essenciais que são ótimos para náuseas. Um deles é o limão. O óleo essencial de limão, ele é incrível para náuseas. Então, se ela tiver muitas náuseas, ela vai usar e muito o limão. Por, Entretanto, por exemplo, ela pode estar tanto com perca do sono ou ela pode sentir muito sono. Então, por exemplo, a lavanda já não é um óleo que ela vai precisar tanto, ou se ela utilizar muito, ela vai ficar cada vez mais sonolenta. Então, a gente vai fazendo as substituições, tá? Maior foco em náuseas, fadiga, ansiedade e aversões olfativas, que são as náuseas. E aqui eu trouxe os 3 óleos essenciais que eu sempre recomendo para essa fase gestacional, que são os 3 Ls: a lavanda, o limão e a laranja. O óleo de lavanda, gente, ele vai entrar com a dificuldade de sono, ansiedade, para acalmar essa mulher. Ele vai entrar em massagens relaxantes, para hidratar a pele também, a mulher precisa, né? Principalmente assim, na gravidez, evitar o uso de cosméticos fortes e os óleos essenciais também são ótimas alternativas para substituições, porque são potentes e são naturais, tá? Saudáveis. Tem o óleo de limão também, que é super seguro, tá? Para qualquer gestante. A inalação dele vai diminuir ali o sono, né? Se ela tem que acordar. Traz clareza mental, aumenta o foco dela. É ótimo para náuseas, enjoos e também um ótimo apoio respiratório ali para essa mulher, tá bom? E o de laranja também, muito, muito bom para gestantes, por quê? Porque diminui a ansiedade sem estar. Diferente da lavanda, o de laranja ele vai diminuir a ansiedade, mas sem trazer o sono, né? Então não vai deixar aquela gestante sonolenta. É muito bom para usar durante o dia, por exemplo, dissipa o medo, o estresse, diminui a oscilação de humor, a preocupação e é um ótimo suporte digestivo em uso tópico. Então você vai diluir e passar ali, principalmente se ela está vomitando bastante, você pode diluir a laranja e passar ali na região da barriga. No segundo trimestre, vem a fase mais estável. Então, vai ter maior tolerância corporal, ela tem a possibilidade de uso tópico mais amplo. Aí vem mais óleos essenciais disponível para uso, né? A gente vai ter mais algumas opções ali. Ou seja, você pode pensar no frankincense, você pode pensar numa copaíba, você pode pensar num óleo essencial de tangerina. Você vai começando a pensar em outras possibilidades, no balance, tá? Maior foco em contato com conforto físico e manejo do estresse e da inflamação. Então, ali a placenta já está estabilizada,
estabelecida. Redução da náusea, geralmente, né? Ela vai reduzir as náuseas, maior estabilidade hormonal, aumento da disposição, é a melhor fase da gravidez, é a do segundo trimestre, porque ela está mais disposta e há um crescimento fetal acelerado. No terceiro trimestre, a fase que é a sobrecarga física é maior, então ela está muito mais fisicamente cansada, né? E ela está se preparando para o parto. Então, a gente vai pensar bastante em óleos essenciais para essa mãe. Por quê? Porque ela tem que diminuir o cansaço, melhorar ali a circulação. A gente tem pensando no cipreste para isso, né? Óleos essenciais para ela conseguir dormir melhor. Então, óleos essenciais como a lavanda, como a laranja, como o frankincense. E também óleos essenciais para diminuir dores e para estimular ali o parto, na hora do parto também, tá bom? E importante observar que óleos mais estimulantes devem evitar o exagero, tá? Por quê? Por exemplo, não é porque a mulher está na fase mais segura da gestação que você, por exemplo, vai ficar usando muitos óleos estimulantes, tá bom? Porque isso também pode influenciar ali, né, na atividade uterina, tá bom? Então a gente sempre usa com cautela. Aqui eu trouxe algumas receitas, tá? Então, para náuseas e enjoos no primeiro trimestre, a gente pode fazer um rolon com lavanda, limão, completar com óleo de coco fracionado, aplicar nos pulsos e inalar quando necessário. Ou, se você quer algo bem mais assim, sem a lavanda, você sente muito sono, né? Você pode usar só o limão. Inalação do limão é excelente, excelente para náuseas na gravidez, tá bom? Inalar profundamente 3 a 5 vezes ali. Sono e relaxamento. Essa mulher tá tensa, né? Tá ainda processando a gravidez, ou ela já tá na fase ali que tá muito cansada, não consegue descansar, já tá no final da gestação. Você pode fazer um spray para travesseiro, ó, com lavanda, copaíba e hidrolato ou água filtrada, água bem limpa. Ou você também pode fazer um rolon, né? Eu indico muito o rolon, tá? Rolon é esses vidrinhos aqui, você faz a mistura. Coloca lavanda, copaíba, laranja também, se você quiser, e aplicar ali na sola do pés e na nuca. Também pode molhar as palmas das mãos, em coxinha, fazer a inalação, tá bom? Ansiedade e sobrecarga emocional. Aí a gente pode pensar na lavanda, na bergamota, que é excelente. E no frankincense também, aplicar nos pulsos, inspirar profundamente. E é muito legal porque a gente pode associar a um preparo, né? A gente que é mulher, na verdade todo mundo, né? Mas em especial a mulher, ela acaba não se preparando, e não lendo sobre a gestação. Então, o período da gestação é um período que a gente fica mais preocupada em como que é que vai ser criar esse filho, principalmente que é mãe de primeira viagem. Então, pode conciliar com um livro ali, né? Sobre maternidade. Algo que faça você já se preparando para a nova fase da sua vida. E é bem bacana, assim, se você já tem filho, né, associar esse momento com a criança também para ela se sentir já parte desse momento de vocês três. Fica bem bacana. Pernas cansadas e sensação de peso também é um sintoma bem comum na gestação, né? E a gente pode pensar aí no cipreste que eu falei para vocês, que ela é incrível para a circulação. Então, você vai misturar lavanda com ciprestes e aplicar de baixo para cima, sem uma pressão excessiva ali na parte da barriga, na parte das pernas também, tá bom? Não pode fazer pressão, só aplicando de forma que você vai drenando, tá bom? Fica bem, bem, bem gostoso. Dor lombar, e desconfortos musculares. Aí a gente pode pensar o quê? Lembra que eu falei pra vocês que o Intergreen, que tá no Deep Blue, ele é proibido, então você não vai usar Deep Blue, tá? Pra gestante. Você vai fazer o quê? Lavanda com copaíba. Muito, muito bom também. E assim, dependendo da dor, principalmente no final da gestação, no terceiro trimestre, você pode colocar também o peppermint, tá? Porque você vai colocar peppermint na região lombar. Então você não vai estar inalando diretamente o óleo. Então você pode sim misturar com o peppermint, por exemplo, que é um óleo muito bom para dores, né? Analgésico ali. Então você pode misturar também e aplicar na lombar ali, fazendo massagem. Congestão nasal e desconforto respiratório.
Você pode fazer no difusor, né? Lavanda e limão. Veja, gente, que os óleos eles vão se repetindo, porque são óleos ali os mais seguros que eu trouxe para vocês, tá? Para vocês poderem fazer em casa com muita tranquilidade, porque não vai dar nenhum problema. Então, já listem né, nas compras de vocês. Limão, lavanda, o peppermint para terceira trimestre da gestação, principalmente para dor, né? Copaíba, lá tangerina, frankincense, são óleos de gestantes, tá? E também camomila romana, é um óleo um pouco mais caro, mas é um super investimento ali, principalmente pensando no bebê. Quando o bebê nascer, é um óleo assim, muito bom para gases, tá? Cólicas intestinais do bebê, que é bem comum, e a camomila é o óleo que salva os bebês. Então você já pode né, incrementando no seu blend, que é um óleo também muito seguro para gestante. E quando o bebê nascer, você já vai ter o óleo para cólicas, tá? Hidratação da pele e prevenção do ressecamento. A gestante passa por mudanças de pele. Então, pode ser que a pele dela fique um pouco mais ressecada, um pouco mais sensível. Então, você pode utilizar óleos essenciais também para as questões estéticas aí, tá bom? Aqui eu coloquei lavanda e o frankincense com óleo de coco fracionado. Aplicar após o banho. Você pode fazer tanto um blend, conta-gotas, aplicar no rosto, né? Passar na pele. Ou, de preferência, eu recomendo que você faça num hidratante neutro, hidratante de base neutra, porque você já está hidratando também a sua pele, tá bom? Fica bem, bem bacana. E a preparação emocional para o parto, que é no terceiro trimestre, né? Então, aqui eu fiz um roll-on, tá? Para você usar de conexão com o bebê. Então, é o momento que você já está ali se preparando, né? Para a fase final, fase do parto. Vem a ansiedade, o medo, a insegurança. Se vai ser parto normal, se vai ser parto cesáreo, se, né? Como é que vai ser? A gente sabe que a gente planeja uma coisa e acaba acontecendo outra. Então, essa ansiedade, esse medo, essa insegurança que é super normal, você pode aliviar, tá? Com a aromaterapia. Aqui eu trouxe o Rolon para você fazer aí. No trabalho de parto também, e é incrível como ajuda muito. Eu queria, gente, que eu tivesse conhecido a aromaterapia na gravidez, porque o meu parto seria totalmente diferente. Eu tive um parto cesariano, agendado, porque eu morria de medo, né? Então eu preferi agendar. Então, assim, pra vocês terem noção, foi algo assim bem planejado o meu parto. Mas hoje eu me arriscaria a fazer um trabalho de parto normal, né? Não só pela aromaterapia, pelo amadurecimento que a gente tenha sabendo a importância do trabalho de parto, do parto normal para o bebê e para a mãe, também para recuperação e tudo mais. Eu iria tentar, né? Não sei se na hora eu ia. Eu com certeza ia ficar com medo, né? Mas eu iria tentar me preparar, sabe? E a aromaterapia traz essa segurança que a gente precisa. E no trabalho de parto, independente de ser cesariana ou não, se é parto normal, ela é muito, muito benéfica, tá bom? Então você pode fazer um difusor. Se você está planejando uma cesariana, você pode fazer o difusor antes, sabe? Quando você começa a entrar em trabalho de parto, né? Mas está na dilatação baixa, e geralmente você ainda está em casa, você já pode fazer o uso do difusor ali para ir já trabalhando, acalmando a gente, né? Traz um ambiente acolhedor, então traz mais segurança para a mãe, menos tensão emocional e com certeza ela vai aproveitar mais o momento, tá? Para o trabalho de parto ativo, aí a gente traz aqueles óleos essenciais que eu falei para vocês que era proibido, como o claro seja e o jasmim também, tá? Aqui eu não coloquei jasmim, mas jasmim também ele é incrível para o trabalho de parto. São óleos essenciais que vão estimular essa mulher, né? E faz com que acelere mais o trabalho de parto, alivie o desconforto do trabalho de parto. É maravilhoso, a aplicação tópica ali, como vocês estão vendo na imagem, tá? Você pode pedir para seu esposo, para a enfermeira que está acompanhando alguém ali, né? Companheiro que está a sua companhia ali que a gestante tem esse direito de ter um acompanhante, então fazer ali a aplicação, porque na hora você não vai lembrar, você não vai lembrar, principalmente se for parto normal, né? Você não vai lembrar disso. Mas a pessoa que tá lá, ela pode fazer esse uso para você, tá bom? Aplicar na região lombar e do quadril durante ali as contrações, tá? Então você leva o rolão bem cheio e pode ir passando e fazendo massagem,
que ajuda muito. E é isso, gente. Eu trouxe essa aula assim bem objetiva, bem rápida para vocês poderem pegar as principais dicas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, comenta aqui no vídeo que eu vou trazer a parte 2, que é a parte do pós-parto, que é muito importante também para nós mulheres, porque é uma fase que algumas mulheres passam por mudanças tão bruscas, né, na vida, que chega o bebê e você tem que realmente cuidar, ser mãe ali de forma ali integral. E muitas mulheres passam por situações muito difíceis, por exemplo, uma depressão pós-parto, né, uma crise de ansiedade. E a aromaterapia também pode ajudar muito ali na prevenção, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, comente aqui, quero a parte 2 que eu preparo pra gente.